centenário de Paulo Freire está sendo celebrado em diversas regiões do país. Em Pernambuco, a festa tem um motivo a mais. O aniversariante é de lá. Recife carrega o orgulho de ser o berço do educador e filósofo que nasceu no dia 19 de setembro de 1921. E é lá para que a gente vai agora. Vamos já com essa conexão conjunto com o Marcelo Mário de Mello, poeta pernambucano. Oi, Marcelo, bom dia. Prazer em revê-lo. Tudo bom? Tudo bom, Marisa. Marcelo, nessa semana eu vi uma live da Secretaria de Cultura de Pernambuco que contou com a tua participação e o debate ali era sobre a contribuição da cultura na gênese do método Paulo Freire. Foi aberto com o pensamento também do educador sobre cultura e naquela experiência, a gente vai lá para Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ele alfabetizou 300 adultos em 40 horas. O Paulo Freire usou ilustrações do artista plástico Francisco Brenan, que vocês falaram na live, e fala dessa conexão educação-cultura na obra de Paulo Freire e também da relação professor-aluno. Exatamente. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre Paulo Freire, que faz aniversário quase paralelamente a outro grande e importante Paulo, que é Dom Paulo Evaristo Arnes. São os dois grandes Paulos que a gente tem fazendo aniversário agora. Olha, Paulo Freire vinha estudando. Paulo Freire era ligado ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era uma entidade de intelectuais que eram nacionalistas, socialistas, comunistas, como Caio Prado Júnior, como Nelson Werneck Sodré, Josué de Castro e tantos outros. Um centro de altos estudos para subsidiar as chamadas reformas de base na época, para subsidiar os militantes, fazer pesquisas sobre assuntos diversos que subsidiassem a militância. Ele era ligado ao ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e estava naquele campo de quem lutava pelas chamadas reformas de base, entre elas a questão da reforma do ensino e a alfabetização de adultos. Era uma das frentes que Paulo Freire se dedicou. E tem uma tese ele disputou uma cátedra na Universidade de Pernambuco tratando desse tema. Enquanto ele estava disputando essa cátedra, estava se gestando o movimento de cultura popular, certo? Que tem uma pré-história. Foi no governo de Pelotas Silveira, ainda em 1958, no último ano, que ele convocou todas as entidades culturais para fazer uma proposta cultural para a cidade do Recife. E houve uma proposta que partia da desapropriação do sítio da Trindade, que era o Arraial Velho do Bom Jesus, onde se deu a luta contra os invasores holandeses. Então, mas era o último ano de governo de Pelotas, isso passou para o governo de Arraes. Então, no primeiro ano de Miguel Arraes, ele cria oficialmente o Movimento de Cultura Popular, que juntava tanto uma onda de movimentos culturais que rolavam pelo Recife, como a Escola de Arte Moderna, fundada por Abelardo da Hora e tantos outros, o ateliê coletivo, uma série de iniciativas da área cultural, no sentido de democratização da cultura, e vinha desde 1948 e foi crescendo. E o movimento educacional no Recife, o movimento da Escola Nova, já tinha sido criada a Escolinha de Arte no Recife e também a escola Instituto Capibaribe, fundado por Paulo Freire na década de 50. Então, Paulo Freire, quando lê o Estatuto do MCP, do Movimento de Cultura Popular, pelas mãos de Paulo Rosas, que era amigo dele, ele assina e se integra no MCP. Então, ele cria uma metodologia de alfabetização de adultos com base no levantamento do universo vocabulário das pessoas. Ele primeiro criava um centro de cultura. No centro de cultura se discutiam todas as questões sociais que atingiu aquela comunidade. Depois do centro de cultura, ele criava o círculo de cultura, e era a partir do círculo de cultura que começava a alfabetização, com palavras levantadas no universo daquela comunidade e com ilustração de desenho de Brenan. Então, essa coisa foi... Ele começou a desenvolver esse trabalho, passou 2 anos fazendo esse trabalho. Paralelamente a isso, ele era contra o uso de cartilha, mas
o que predominou no movimento de cultura popular foi a elaboração de uma cartilha com base no método dele e com base nessas ilustrações de Brenan também. Se fez uma cartilha que era o livro de leitura de adultos, mas na prática era uma cartilha. Mas ele preferiu ficar paralelamente, não teve trauma, ele preferiu ficar com o método do ciclo de cultura, sem a cartilha. Então, ele coordenou vários grupos, então andava paralelamente, andava as escolas radiofônicas com os monitores e a cartilha, e paralelamente o método Paulo Freire puro, o centro de cultura, o ciclo de cultura e os alfabetizadores, que eram chamados monitores. Então, essa coisa foi andando. Os resultados foram tão grandes nesse conjunto de iniciativas ligadas à educação. E, paralelamente, foram criadas 7 praças de cultura na cidade. Foi criado teatro, foi criado dança, o movimento de cinema, a orquestra sinfônica ia para a rua, acabou com a exigência de entrar de paletó para ver a orquestra sinfônica. Então, foi uma democratização da educação e da cultura. Germano Coelho foi o primeiro presidente, Darcy Ribeiro era o ministro da Educação, ficou tão entusiasmado que mandou publicar um documentário sobre o MCP em 600 cinemas do país, na época. E liberou recursos de 10 milhões com os dinheiros da época para fortalecer o MCP. E no dia 1º de janeiro de 1964, no decorrer disso, foi criado no Ministério da Educação a Comissão de Cultura Popular e se criou um Plano Nacional de Alfabetização. E João Goulart, no dia 1º de abril, assinou um decreto introduzindo o método Paulo Freire como linha oficial de governo para alfabetizar no Brasil todo, no dia 1º de janeiro de 64. E nessa onda democrática, no dia 13 de março de 1964, João Goulart assinou também um decreto desapropriando 10 quilômetros de terras em torno de ferrovias, rodovias, açudes e rios navegáveis para efeito de reforma agrária, encampou as refinarias de petróleo para, com recursos, financiar projetos sociais, entende? Assinou o decreto que regulamentava a lei de remessa de lucros de companhias estrangeiras, que foi feito por Vargas. A lei foi aprovada por Vargas. Quando Vargas ia assinar o decreto, montou-se a onda do combate a Vargas. Ele se suicida, não assina o decreto. Café Filho, seu vice, não assina. JK não assina, Jânio Quadros não assina. Então, quase 10 anos depois, Jânio Quadros assina a lei de remessa de lucros. Mexe com a questão agrária no Brasil. O método Paulo Freire. E outra coisa importante na época, Darcy Ribeiro tinha montado a Universidade de Brasília como uma coisa de ponta, um modelo maravilhoso. Ia ser o modelo nacional da Universidade Brasileira. O golpe de 64 acabou com isso. Paulo Freire foi preso, ficou preso, inclusive foi na primeira leva, Anita Paz Barreto, a secretária de Educação de Arras na época, foi preso. E ele foi preso juntamente com um poeta de 17 anos, poeta Alberto Maia de Farias, e com Davizinho Capistrano também foi preso. Davizinho Capistrano foi preso nesse mesmo momento, juntamente com Paulo Freire. Então, a gente está vivendo agora um momento de obscurantismo no país, de regressão em todos os sentidos, a previdência, a questão trabalhista, está andando aí a administrativa e a tributária no sentido regressivo, e também o obscurantismo, a perseguição cultural. Então, é mais do que importante trabalhar Paulo Freire, porque Paulo Freire não trabalhou somente com a questão da educação de adulto. Ele foi um filósofo da educação no sentido amplo, e ele foi um filósofo da relação com a comunidade, da relação do chamado intelectual, da vanguarda com a vida. Acabar com a história do professor que tem um recado pronto e o aluno é passivo e recebe. Ele dizia que o professor, pouco a pouco, tinha que ir saindo para o pessoal se autoalfabetizar. Isso tem um sentido muito grande para militantes políticos, que são bem intencionados, mas chegam com o recado pronto. Militante não fala, militante coloca. Então, vamos ouvir o povo, o que o povo diz, o sentimento do povo. E, para mim, essa metodologia de Paulo Freire é muito importante para a gente deixar de trabalhar com fórmulas. Por exemplo, respeito ao Estado de Direito. Isso para o povo não é nada. O povo vive no estado de exceção. O que eu acho que a gente deve fazer é chegar na comunidade, pegar a Constituição, o respeito ao domicílio,
que está na Constituição brasileira, o respeito ao domicílio, que está no Código Penal, que diz que só pode entrar numa residência a partir de 7 horas da noite, não pode entrar numa residência, entende? E o Código de Processo Penal também só pode entrar com ordem de juiz, só pode invadir uma residência se tiver havendo um flagrante, algum crime, e tem que ser provado que havia, ou se estiver havendo alguma coisa, um incêndio, qualquer coisa. Isso é um direito reiterado na Constituição brasileira, no Código Penal e no Código do Processo Penal. Então, vamos fazer uma campanha pelo respeito ao domicílio, sem falar em Estado de Direito, respeito ao domicílio, segundo a lei aqui. Vamos fazer frente ampla na comunidade, Paulo Freireanamente, ouvindo o povo. Com a lei na mão, a lei está do nosso lado, só que a violência policial de hoje é a redundância dos capitães de mato contra os negros, porque os excluídos de hoje que vivem nas palafitas são os escravos reciclados com cifrão. Quando houve a abolição, o pessoal foi para as palafitas e pomou para os alagados. E a violência policial são os velhos capitães do mato atrás dos negros. É negro, é suspeito, é pobre, é bandido. Chuta a porta e as balas perdidas sempre encontram os corpos negros. É isso. Então, eu assimilo Paulo Freire assim, jogando para a política, para a vida, para tudo. Exato. Essa questão, né, dessa teoria, né, de Paulo Freire, que vai muito além da alfabetização, que irradia para as outras áreas, como você falou, você tem uma experiência muito interessante, baseada, né, inspirada em Paulo Freire, com os trabalhadores. Eu queria que você contasse aqui rapidamente nos nossos minutinhos finais. Pode ser, Marcelo? Eu fiz o método Paulo Freire, o curso de monitor do método Paulo Freire, mas eu não pude alfabetizar, que eu era comunista, dirigentezinho secundarista, eu era da seção juvenil do Comitê Estadual do PCB, e eu estava articulando um curso de marxismo para jovens comunistinhas do estado de Pernambuco todo. Aí não pude alfabetizar, mas eu fui assistir assim e completei o ciclo de alfabetizador. E eu usei isso na política. Eu fiz uma reunião, 3 reuniões com salineiros de Mossoró, trabalhadores do óleo a partir da castanha no Ceará e uma indústria química no Recife. Eu usei o método Paulo Freire. Eu ouvi os operários, eles falavam desde o momento da entrada na fábrica, o trabalho, o banheiro, a higiene, a alimentação, o tratamento, a legislação trabalhista, e eles reivindicavam muito. Não pagavam domingo dobrado nem adicional noturno. Eu levantei o quanto custava aquilo em 10 anos de vida da empresa, redigi toda a fala deles como se fosse um só falando e devolvi para eles as falas deles. Eles ficaram indignados quando viram. Aí eu perguntei a eles, vocês acham que isso é só aqui nessa empresa de vocês? Eles disseram, não, é na categoria toda. E é só nesse setor de vocês? Na indústria também é, na agricultura também é, no comércio também é. Então, se tivesse um governo que acabasse com essa raça de autoempresário, eliminasse, desapropriasse, botasse uma administração, era correto? Era. Então, eles aprovaram um programa socialista sem usar o nome, a partir das relações concretas que eles viviam. Então, eu acredito que o povo pode avançar na sua conscientização, desde que não seja o militante professor. Se você for lá, descer, pegar as evidências, que as evidências nós temos de fato. Quem luta pela justiça e quem luta com a verdade e quem luta com as evidências tem que ser mais paciente, porque nós estamos com as evidências, com a verdade, com a justiça. Então nós temos que ser muito pacientes e mais confiantes e mais esperançosos. É nisso que eu acredito. E você defende exatamente essa união, educar, cura, né? Enfim, não só nas esferas de governo, nas diversas, federal, estadual e municipal, mas também entre os próprios atores, né? Que fazem a cultura e fazem a arte. Exatamente. Né? É ouvir o discurso do povo, ajudar a organizar o discurso popular, porque o povo já vive uma realidade cruel, ele conhece a realidade. O que o militante tem que fazer é como um animador do círculo de cultura de Paulo Freire fazia, coordenar os debates, deixar o povo falar e as coisas irem aflorando no que vai emanando da vida do povo. Se você não acredita nisso, você é um militante artificial, livresco. E é por isso que muita gente desanima, porque não tem essa raiz, essa confiança nessa emanação possível a partir do discurso do povo. Então desanima, tem depressão política, entende? É isso. Exato. Então, esse é o segredo, né? Ouvir, né? Mais do que falar é ouvir, exatamente. Né? Ouvir muito, ouvir muito, ouvir muito.
Eu digo sempre que todos digam e que ninguém coloque. Falar para ser entendido e não para ser decifrado. Muito bom, Marcelo. E você entregou uma poesia, né, para o Paulo Eu Freire, né? estava Só para no a gente programa aqui da Rádio Globo, de Samira Buana, dos anos 90, que eu participava do debate toda quarta-feira, e no fim eu fazia uma síntese em verso, né? Que eu não sou repentista, mas faço verso ligeiro. Aí eu fazia na caneta. Aí um dia chega Paulo Freire com a esposa dele, Elza, os dois sentam, ficam olhando para Paulo Freire. Então eu dei para Paulo Freire rabisquei um poema que é diálogo monólogo, que eu fiz inspirado em Paulo Freire, que é dia, logo dia, mono, logo noite, um poema visual. Está aqui, ó. Olha, para quem está podendo ver, né? Existe um círculo e tem uma parte da banda desse círculo, 50% está escura e a outra parte clara. É isso, a gente está no rádio também, né? Na Rádio Brasil. Dia, logo dia, mono, logo noite. Então eu dei a Paulo Freire, tive a felicidade de ter esse contato com ele. E outra história ligada a Paulo Freire é que Ayrton de Albuquerque Queiroz, o famoso líder estudantil Ayrton Gaguinho do Recife, Paulo Freire em Angicos, trabalhou com a periferia de cidades do interior, mas nunca tinha trabalhado com ninguém da roça. Aí o Ayrton de Albuquerque Queiroz era um militante comunista da Escola de Engenharia e era coordenador, supervisor e alfabetizador do método Paulo Freire. Aí Paulo Freire disse: quem é que tem disposição de ir para uma zona rural sem luz elétrica? Apenas uma pessoa se predispôs, foi Ayrton. Então Paulo Freire falou longamente com ele. Ele foi para 2 engenhos do município de Barreiros, andava 11 quilômetros de burro de um engenho para o outro e alfabetizou. Entende? E quando estava concluindo esse processo de alfabetização de 96 camponeses cortadores de cana, de idades e sexos diferentes, ele, maravilhado com essa experiência, ele saiu de lá correndo, porque o golpe de 64 estava começando. Então, Ayrton de Albuquerque Queiroz vai para minha casa no dia do golpe, a gente vai para a passeata juntos, e ao nosso lado vimos ser fuzilados Jonas Albuquerque, que era um menino do Jonas Barros, que era um dos 25 comunistas do ginásio pernambucano, e Ivan Aguiar, que era alfabetizador do método Paulo Freire em Palmares. Filho de Severino Aguiar, que morreu com 94 anos, na época, o mais velho comunista vivo do Brasil, mais velho do que Niemeyer na época, quando morreu. Então morreu Ivan Aguiar, e Ivan Aguiar andava armado e deu um tiro. Então, o único tiro, lamentavelmente, dado em defesa da democracia foi do Ivan Aguiar, alfabetizador do método Paulo Freire. Muito bem. Marcelo, agradeço muito aqui a sua participação, nosso tempo já se esgotou. Eu te agradeço, um forte abraço para o Marcelo Mário de Mello, poeta pernambucano, falando do centenário de Paulo Freire. Um beijo, Marcelo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.